Chamar aqui a nossa pastora querida, essa mulher que Deus ama demais. Quero convidar a igreja para se colocar de pé e estender as mãos para cá para a gente orar para a nossa pastora. Pedir para Deus abençoar cada vez mais a vida dela, a casa dela, a família dela, o ministério dela, que ela possa cada dia mais cumprir o propósito de Deus na vida dela, levar esse ensinamento, levar o amor de Deus por onde ela passar. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos na Tua presença, Pai, a Tua filha, que a gente sabe que o Senhor tanto ama, meu Pai. E nós te pedimos, meu Pai, usa, Pai, poderosamente, Pai, a vida dela sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, através da sua filha, Pai, fala conosco, nos ensina, Pai, edifica, Pai, a nossa vida e a nossa fé, Pai. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Amém, Jesus. Amém, igreja? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem já chegou aqui, diga: Jesus, eu te amo. Quem não esteve aqui ontem, levanta a mão. Uau! Nós estamos fazendo um seminário na intercessão sobre armas de guerra. E ontem nós aprendemos algo muito importante sobre armas de guerra. Que nós falamos sobre uma das armas muito fortes que tem, que é a adoração. Mas o que é que tem na adoração? Cantar não tem nada a ver com adoração. Então nós aprofundamos no que tem na adoração. A adoração que é a minha vida de adoração. A adoração que é falada. A adoração que é cantada, tocada e o que provoca no reino espiritual. Né? Uma adoração que cura, uma adoração que liberta. E então nós aprofundamos em todas essas áreas da adoração como arma de guerra. Porque, irmãos, deixa eu te dizer algo bem claro e sincero. Louvor não é para encher linguiça dentro da igreja. Louvor não é para esperar o irmão chegar no culto. O louvor é uma das ferramentas poderosas. A adoração é uma ferramenta poderosa, o louvor não. A adoração. A adoração é a linguagem do céu. Você quer falar o que o céu fala? É adoração. Pastora, mas eu não suporto louvor, por isso é que eu espero chegar depois do louvor. Eu não sei o que você vai fazer no céu. Lá você vai viver a eternidade adorando a Deus e ponto. Você não vai fazer mais coisa a não ser adorar a Deus. E aí? A vida eterna adorando a Deus, hein, Marquinhos? Tá bom pra você? Fechou? Que é a única coisa que tem no céu, queridos. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Efésios, que é o versículo-chave do seminário, do treinamento. Estou muito feliz de estar com vocês, estou muito feliz de estar no Brasil. Eu acabei de chegar de fora e nada melhor do que casa, né? Eu estava fazendo as contas com Carline, só tem 8 anos que eu caminho com a Igreja Vida Nova. Pouquinho tempo, né? Então, assim, muito obrigado pelo amor, pelo carinho que vocês têm tido comigo. Efésios 6,17. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus, como a espada que o Espírito lhes dá. Essa versão está meio diferentezinha também. A minha está assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está bem diferente ali, né? Então eu vou usar a minha. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós guerreamos com esta espada. Nós lutamos com essa espada. Essa é a espada que nós guerreamos, a arma que nós usamos. Essa é a nossa arma de guerra. O mundo existe a faca, existe o revólver, existe a AK-47, a metralhadora, existe o arpão, existe, várias armas. E cada arma é para uma ocasião, cada arma é para um fundamento. Se você vai matar um soldado silenciosamente, você não vai usar um revólver que faz barulho, você vai usar uma faca que não faz barulho. Então, até nas armas do mundo, você tem que saber qual é a arma que você vai usar em cada ocasião. Porque cada ocasião você vai lutar com uma arma diferente. Você vai usar um tipo de arma para cada ocasião. Quem assiste muito filme, se o cara está longe, a milhares de distância, ele não vai usar um revólver. Ele vai usar uma metralhadora com rifle, com binóculo, uma coisa bem alinhada. Então, cada arma nós usamos para uma ocasião. Eu estou num trabalho de intercessão, ensinando, aprendendo com vocês. A pessoa que mais aprende sou eu. Eu dei um seminário aqui sobre avivamento que mudou a minha visão espiritual, em nível de reino espiritual e de conquista de cidade. Então, cada arma existe um determinado tempo que nós vamos usar. Então, nós precisamos aprender sobre essas armas, aprender a manusear essas armas, mas nós precisamos conhecer as armas. Ontem nós falamos sobre a adoração como armas de guerra, e eu vou ser sincero, muita gente falou assim, porque não sabia o que tinha exatamente dentro da adoração. A adoração como armas de guerra é uma arma muito poderosa. É uma arma que abre os céus, é uma arma que movimenta anjos. Quando nós falamos assim, irmãos, vamos o louvor abre os céus, abre mesmo. Eu provei isso ontem na Bíblia. Ontem eu dei embasamento bíblico para tudo que nós falamos, às vezes aleatório, e os irmãos acham que nós só estamos lançando palavrinha-chave. Não. A adoração abre os céus, a adoração movimenta os céus, a adoração atrai os anjos. Então nós aprendemos sobre isso. Eu não vou pregar a mensagem anterior, que senão eu não consigo fechar a mensagem de hoje. Eu tinha 4 armas para ensinar para vocês diante da palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos ensinava. Mas eu escolhi 2 das armas. Uma porque a igreja não entende o que é uma dança. A igreja não entende o que é uma adoração, o que é um louvor. A igreja não entende que quando está louvando, está havendo cura. Está havendo libertação. Está havendo restauração. E eu mostrei isso ontem na Bíblia. Provei tudo isso na Bíblia. Eu sugiro a você que assista a mensagem. Nós vamos colocar no YouTube essa mensagem, no meu canal também, Nilce Souza. Vai estar no Face de vocês também, para que vocês aprendam sobre esta arma. Eu falei ontem que essa arma de adoração ressuscitou morto. Eu quero levar esse irmão na conferência lá em Caldas, a irmã, que o marido estava morto, e eles ficaram, vamos chamar o IML, e ela falou, Deus, só levou meu marido. Eu estou com esse tanto de filho agora para criar sozinho. Não aceito, Deus, criar esse tanto de filho sozinho. Só me deu o marido, me deu os filhos. Agora como é que eu faço? Deus falou assim para ela, adora. Aí o marido ficou lá morto, e ela foi adorar. Adorar, 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 adorar. E o marido não só ressuscitou, como toda a enfermidade que o levou à morte foi curada. Aleluia! Eu quero levar essa irmã para nos ensinar a adoração que ressuscita morto. Uhá! Eu quero ver adorar.
eu creio nisso. E hoje nós vamos aprender uma outra armazinha também, que é o arrependimento como armas de guerra. Gente, obrigado. É o único lugar que eu recebo suco de uva na minha ministração. Quem estava aqui no outro seminário entendeu que eu fiz uma brincadeira, agora eu ganhei suco de uva. Arrependimento é a única arma de guerra. Arrependimento é a única arma de guerra espiritual que muda o coração de Deus. Que Deus se arrepende do mal. É, pastora? É. A Bíblia nos conta uma outra arma de guerra que muda o coração de Deus e ele arrepende do mal, que não seja arrependimento. Mas eu vou te ensinar o arrependimento como arma de guerra espiritual. Eu não vou te falar só aquele arrependimento básico, simples, não. Eu vou te ensinar todas as áreas do arrependimento como armas de guerra. Queridos, nós temos uma visão tão de Deus que castiga o pecador, a justiça de Deus de castigo, a justiça de Deus do sofrimento, de punição, que é muito difícil a igreja entender essa arma que eu vou falar agora. Por quê? Porque quando o povo acha assim, arrependimento quer dizer, o caboclinho não vai passar por nada de ruim, é? Não vai acontecer nada de mal com ele? Que literalmente é a vingança. Porque quando uma pessoa peca, erra, muitas vezes os cristãos, eu estou falando com cristãos, fica esperando o Deus que julga e condena o pecador vir agir. Quer dizer, a punição de Deus. Sim ou não, irmão? Então, entender o arrependimento como uma arma de guerra, para mudar um povo, para mudar uma pessoa, para mudar uma geração, é muito difícil entender no nosso conceito religioso. Por causa das nossas tradições, das nossas autoflagelações, das nossas punições em Deus. Vivemos muitas vezes o Deus do Antigo Testamento que pune o pecador, que destrói todo mundo no dilúvio, que manda isso, que destrói a cidade inteira que está em pecado. Então nós temos muito essa visão de Deus, esquecemos que Ele mandou Cristo, rasgou o véu, habita dentro de nós, que estamos no tempo da graça, do amor, da misericórdia, e que Cristo, Ele não veio julgar o pecador, Ele veio salvar a pessoa. Então eu preciso te explicar isso para mim te entender, porque a primeira coisa que muita gente faz é ficar meio agoniado com o arrependimento como arma de guerra. Vamos lá. O que significa arrependimento? Arrependimento significa pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão e contrição. Isso é o arrependimento. Então é um pesar, um lamento pelo mal cometido, uma compulsão e uma contrição. Como o perdão, fique comigo, como o perdão, ele não é exatamente um sentimento. Eu sinto desejo de me arrepender. Não, você identifica o pecado e precisa se arrepender do pecado. Você identifica ele, fica contrito, fica com a alma abatida, fica como Davi, o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Você sabe que você precisa abandonar aquele mal. Amém, queridos? Mas não é aquele desejo ardente dentro de você. Ô, Senhor Deus, um desejo de abandonar o pecado, arrependido pelo pecado. Não, eu tenho que querer me arrepender. Eu tenho que querer abandonar o pecado. Queridos, posso falar uma coisa bem clara e sincera? Eu queria até que o Carlinhos
que estivesse aqui, que eu gosto de pregar com os pastores juntos. Vou falar uma coisa bem clara e transparente para você em relação ao pecado. O pecado como uma decisão, você luta contra ele. Você batalha contra ele. Você quer aquilo na sua vida. Você quer se arrepender. Não quer dizer que no momento você já se arrependeu. Não, você quer. Você decide se arrepender. Você identifica o mal e quer abandoná-lo. É esse arrependimento que eu quero pregar para você hoje. Porque eu estou num trabalho de intercessão. Eu estou ensinando o povo armas de guerra. Eu poderia falar para você sobre oração, eu poderia falar para você sobre o jejum, mas eu decidi confrontar você. Eu decidi confrontar a igreja do Senhor com a adoração como arma e com o arrependimento como arma. Porque o nosso senso de justiça, ele é muito grande. Ele é muito alto. E nós temos que ter cuidado muitas vezes para não sentar no trono que é de Deus. Quando identificamos o erro, a falha, o pecado, mesmo se sentir muito em nosso coração, decidimos que precisamos nos arrepender do mal. Eu vou te falar que você não consegue se arrepender sem o Espírito Santo. O único que convence o homem do mal, da falha e do pecado, chama-se Espírito Santo de Deus. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue se arrepender genuinamente. Você precisa do Espírito Santo para se arrepender. Você precisa do Espírito Santo para abandonar o pecado verdadeiramente. Porque ele é o único que vai te convencer. Sem o Espírito Santo, eu não creio que haja o genuíno arrependimento. O que é um remorso? Remorso, a pessoa no momento acredita que arrependeu, com o passar do tempo ela volta a praticar coisas piores do que fez anteriormente. O remorso, você vê um garotinho que roubou ali no supermercado e é preso. Ai, nunca mais eu vou roubar na minha vida. Solta ele. Ele vai começar a roubar moto. Mas ele tinha roubado só no supermercado. Carro. O remorso, ele veste uma capa de arrependimento. Pega esse manto aqui para mim. Esse pano. O remorso, ele é assim, ó. É do Marquinho? Fogo puro. Isso aqui é o remorso. Ele veste uma capa de arrependimento até a pessoa. Nossa, fogo puro. Fogo. O remorso é esse aqui, ó. Veste uma capa de arrependimento. A pessoa acha que arrependeu. O povo acha que arrependeu. Vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Aí ele volta a praticar coisas piores. Remorso é caminho de morte. Mateus 27, 3, 5. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe... irmão, eu vou ler na minha versão, porque eu gosto muito da minha versão nessa parte aí. Então Judas, que o traiu, vendo Jesus condenado, trouxe remorso. Está escrito na minha Bíblia, revista atualizada. Está escrito remorso. Ora, condenado, tocando em remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-se para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se a enforcar. As justificativas: eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso, mas por causa daquele outro, a culpa foi do Marquinho que eu não sei o quê. Não, a culpa foi da Cláudia.
justificativas, olha, faz parte do remorso. Quando Judas ficou lá justificando, olha, não, porque isso, você tem não sei o quê. A minha Bíblia diz remorso, porque não era arrependimento. A justificativa vem do remorso, isso não é arrependimento. Você quer ver se alguém se arrependeu? Analisa as respostas dela. Mas, não vou fazer mais isso, eu só fiz isso por causa disso. Ou eu só fiz isso por causa daquele. Não foi culpa minha, foi tal pessoa. Remorso. As justificativas pertencem ao remorso e o remorso é um caminho de morte. E para me arrepender, eu tenho que ter uma decisão, como perdão, de ir diante do Espírito Santo de Deus e pedir para Ele o que Davi dizia: vê se há em mim algum caminho mau e me livras pelas veredas da tua justiça. Senhor, esse sentimento que eu estou agora nesse momento, ele é arrependimento, ele é remorso. Pai, eu preciso me arrepender. Deus, eu quero me arrepender. Senhor, misericórdia dessa atitude. Eu nunca mais quero praticar isso. Me ajuda, Espírito Santo, porque Tu és o único que convence o homem do mal, da falha e do pecado. Que haja verdadeiro arrependimento dentro de mim. Então, eu não estou trazendo um sentimento dentro de você. Senti que eu arrependi. Uma decisão de arrependimento. Sabe aquele marido que pede perdão uma vez? Aí depois ele chega e pede perdão de novo pela mesma coisa. Não vou fazer mais isso, Cláudia. Pede de novo, não vou fazer mais isso. Da terceira vez para frente, ela já está mais manso. Da quarta vez para frente, ele fala assim: perdão aí. Sim ou não, irmão? Porque a pessoa vai amansando. E ela vai fazendo coisa pior. Espero que a igreja não me ache herege. Trazer arrependimento como uma decisão e uma dependência do Espírito Santo de Deus. Eu decido que eu preciso me arrepender e eu preciso do Espírito Santo de Deus para me ajudar a arrepender e não cometer mais esse erro. O Espírito Santo muda isso dentro de mim, a ver se há em mim esse caminho mau e me ajuda a me arrepender. Espírito Santo, eu preciso de Ti para me arrepender. Porque nem a pessoa, irmão, vai saber. É o tempo do aperto que vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Arrependimento, ele tem muitas justificativas. O remorso tem muitas justificativas. O arrependimento é a mudança de atitude. O arrependimento não tem justificativas. Você fez isso? Fiz. E agora? Eu vou pagar o preço do pecado. Vou pagar pelo pecado. Ponto. E muda a atitude. Daqui a um ano a pessoa não está fazendo mais. Daqui 2 anos a pessoa não está fazendo mais. Daqui 3 anos a pessoa não está fazendo mais. Aí todo mundo vê que ela se arrependeu. O arrependimento de Pedro, Mateus 25, 74 e 75. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro errou tanto quanto Judas.
Judas usou remorso, justificativas e o caminho de morte. Pedro chora amargamente. E em Atos 2,14 nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz dizendo: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutais a minha palavra. Quem estava no meio dos discípulos? Pensa Pedro que negou Cristo em praça pública para todo mundo vendo que ele tinha negado Jesus, que não o conhecia abertamente. Não conheço, nunca vi. Você vai, aquele homem, não, nunca vi ele, não. Aí Pedro vai para a reunião onde está os 11, Matias não tinha sido ainda escolhido. Fica lá em oração. Pedro não foge, não usa justificativa, não tenta argumentar. Pedro, você negou Cristo. Neguei. Mas e aí agora? Agora eu me arrependi. E eu vou dar a minha vida por amor a Cristo. Pedro estava fugindo com medo de ser morto na cruz com Cristo. Pedro, um tempo depois, é crucificado como Cristo, ainda pede para pôr a cruz de cabeça para baixo. Então, o arrependimento de Pedro, o caminho de vida que Pedro seguiu. Queridos, enfrentar a vergonha, passar por cima do orgulho, passar por cima da justiça própria, é algo do arrependimento. Pequei, errei, vou pagar meu preço, o que eu preciso pagar com isso, vou seguir em frente. E nós podemos fazer o quê? Nós como intercessores, eu estou falando num trabalho de intercessão, amém? Eu estou dando armas de guerra. O arrependimento como armas de guerra. Como que eu posso usar o arrependimento como armas de guerra? Eu como um intercessor. Pela família. Jó 1, 5 e 6. Eu posso me arrepender por uma família? Você pode se arrepender pela sua família? Como armas de guerra, como você pode usar essa arma em prol da sua família? Decorrer o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e santificava. Levantando-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pode voltar lá. Tem o 6, né? Deixa eu ver o que tem lá no 6. Não, pode ser só no 5. Então, Jó, ele oferecia holocausto, porque antigamente o sacrifício era de animal. Então, Jó, ele subia e oferecia sacrifício de animal pelos seus pecados. E ele oferecia também lá, depois que os seus filhos banqueteavam, ia para casa um dos filhos lá, eles faziam festa na casa de um, fazia festa na casa do outro, fazia festa na casa do outro. E quando terminava essa festaiada dos filhos de Jó, ele ia lá e sacrificava animal pelo pecado dos filhos, da família, para que se eles tivessem pecado diante de Deus. Então eu posso me arrepender pelo pecado da minha família? Sim, você pode se arrepender pelo pecado da sua família. E se você olhar bem Jó aqui, Jó nem sabia se eles tinham pecado ou não. Isso quer dizer o quê? Mesmo que eles não tenham consciência do pecado. Se tem gente que mexe com droga na sua família, se tem gente que bebe na sua família, se tem marido que bate em esposa ou esposa que bate em marido, que se tem alguma coisa errada no meio da sua família, aqui Jó estava fazendo isso, caso eles tenham pecado diante do
Senhor. Não quer dizer meus filhos se arrependeram e eu estou oferecendo holocausto. Não, o arrependimento não é diante do pecado. O arrependimento é dar uma oportunidade de mudar o coração de Deus e dar uma segunda chance àquela pessoa. Porque é a única arma que muda o coração de Deus. Isso quer dizer, eu quero uma família. É dar oportunidade para quem mexe com droga se converter. Dar oportunidade de quem é muito idólatra se converter. De quem bebe muito, alcoólatra, se converter. É você dar uma oportunidade, é Deus quebrando as maldições na sua casa, é Deus apagando os decretos de maldição contra você, é o mal que tinha pela sua família diante de Deus e que ele tinha lá um decreto do diabo contra a sua família, a família Pereira de Souza, que é a minha. Olha, Satanás está diante dele, aqui ó, a família Pereira de Souza tem esse decreto aí, ó, diante de mim aí, então eu tenho legalidade. É Deus se arrependendo do mal que liberou que o diabo fizesse sobre a sua casa. Você fica meio assustado com isso, não fica? Arrependimento pela família. Eu posso me arrepender pelo pecado da minha família, eu faço isso pela minha. Na casa tinha uma maldição. Todo primeira coisa que aconteceu foi, levou 4 da minha família, 3 irmãos meus, abriu. Depois disso, todo ano, a gente passava uma situação muito difícil. Nós tínhamos ficado já com 4 caixões na sala de casa. Agora, todo ano tinha um na cadeira de roda, um que morria, que não morria, aquela situação terrível, todos os anos. De repente, eu me converti. E eu falei, na minha casa tem profeta. E eu comecei a reunir a minha família toda. Quem bebia, quem não bebia, quem estava no sexo fora de casamento, quem fumava, quem era de igreja X ou A ou B. Comecei a reunir, vamos fazer uma campanha para quebrar a maldição. Eu ainda não tinha esse conhecimento bíblico que eu tenho hoje, mas o Espírito Santo, o Espírito da profecia me levava a essas armas de guerra. E eu comecei a ajoelhar com a minha família e pedir perdão e arrepender pelo pecado da geração. Eu comecei a levar com minha família até mesmo no monte, orar. Eu pus ímpio para orar e jejuar para arrependimento da família, para quebrar as maldições anteriores. Sabe qual é a arma que nós usávamos lá em casa? Joelho no chão e Deus perdoa o pecado da nossa família. Pastora, mas quer dizer, eles fumavam, bebiam e estavam lá pedindo perdão? É. Você sabe quantos daqueles hoje que são pastores da igreja? 8. Teve um deles que foi bem interessante. Ele estava desviado e tinha enchido a cara. E aquela noite ele tinha dormido sentado, porque se ele deitava, ele passava mal. Nós chegamos lá, eu lembro que ele estava de short, deitado no sofá, sonolento, sem camisa. Nós ajoelhamos na sala da casa e pedimos perdão pelo pecado da família. Nos arrependemos pelo pecado da família. Ele voltou para a igreja e é um dos pastores. Será que no lugar de você falar, Deus julga, Deus age, Deus move, Deus olha, Deus trata, se arrepender pelo pecado da família? Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, eu falo bobeira, eu falo bobagem, eu falo coisas que não provêm do Senhor. A minha família toda é assim. Purifica. Então você pode se arrepender com a sua família pelo pecado da sua geração, da família. Como Jó fez. Queridos, o sacrifício hoje, fala assim, o sacrifício hoje sou eu. Não existe mais derramar sangue de animal. Cristo já foi sacrificado, crucificado por você.
Então hoje o sangue é o de Cristo Jesus. E o sacrifício é você no altar do Senhor. Então você pode se arrepender pelo pecado de uma família, como Jó fez pelos seus filhos. Arrependimento por uma cidade. Existem 2 tipos de arrependimento por uma cidade. Uma pessoa se arrepende por uma cidade, e por amor a ela, Deus alcança aquela cidade. Ou um grupo de pessoas que se arrepende por uma cidade. Vamos lá. Isaías 65:8. Assim diz o Senhor, quando acha... Isaías 65:8. É porque é muito diferente da minha versão. Eu vou ler na minha, tá bom? Eu não sei que eu peguei o versículo errado. Deixa eu só ler esse versículo para vocês. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feito um deserto. Jerusalém está assolada. E Deus respondeu: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, as dizem, não os desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, e não destruirei a todos. Um homem se arrepende por um povo, e Deus diz assim, olha, como quando acha vinho num cacho de uva, dizem, não os desperdice, pois há bênção nele, assim eu farei por amor dos meus servos. Se uma pessoa se colocar na brecha por uma cidade, verdadeiramente conseguir se arrepender de coração por aquele povo, muda o coração de Deus e Deus não destrói aquela cidade. Existe também um outro que é um grupo de pessoas se arrependendo. Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se panos de saco desde o maior até o menor. Viu Deus que o fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Quando Jonas vai lá e fala para Nínive, Deus vai destruir vocês, viu? Tudo, destruir tudo. Eles se humilharam, se arrependeram, vestiram panos de saco, sentaram na cinza, todo mundo jejuou até os animais, e Deus fez o quê? Se arrependeu do mal e não destruiu a Nínive. Eu não estou dizendo aqui para você de quando você intercede, Jonas sentou lá em cima e ficou esperando Deus destruir. Muitas vezes quando nós intercedemos, nós queremos isso, que a pessoa pague o mal, pague o que fez, como Jonas. Deus se arrependeu do mal e não destruiu a Nínive. Só que Nínive não foi arrependimento genuíno. Passou um pouco depois, Nínive continuou nas suas mesmas práticas e nas mesmas iniquidades. O que aconteceu com Nínive? Eu acabei de descobrir agora esses dias. Nínive foi destruída em agosto de 1612 a.C., após um cerco de 2 meses levado a cabo por uma aliança entre os medos, os babilônios e os citas. Os atacantes destruíram Nínive, fazendo o rio Cózer fluir de dentro da cidade, onde dissolveu os edifícios de tijolos de barro cru. Quando eu me arrependo por uma pessoa, por uma cidade, por uma família,
e não é o arrependimento genuíno, mas é o remorso, e eles voltam às antigas práticas, não quer dizer que Deus não vai tratar com aquela pessoa. Deus está dando uma segunda chance para eles. Deus está dando uma oportunidade para eles. Basta eles se arrepender e mudar as suas atitudes. Mas se eles voltam às mesmas práticas, levanta a ira de Deus novamente contra eles. Nós precisamos entender isso como intercessores. Nós precisamos entender isso no arrependimento como armas de guerra. Que você está orando, se arrependendo, dando uma oportunidade. Deus se arrepende do mal. Mas se não houver mudança de atitude, se continuar as mesmas práticas, levanta a ira de Deus. Amém, igreja? Eu sei que eu estou falando, eu sei que a igreja às vezes tem uma dificuldade em relação a essa arma de guerra. Por uma nação, eu posso me arrepender por uma nação. Êxodo 32, 11 e 14. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los no montes e para consumi-los da sua face, da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que lhe dissera havia fazer ao povo. Amados, todas as vezes que você vê na Bíblia e arrependeu o Senhor do mal, arrependeu o Senhor do mal, tem alguém intercedendo. Seja um profeta intercedendo, seja uma nação, uma cidade inteira intercedendo, seja um intercessor aqui. Moisés está intercedendo pelo povo de Israel todo. E Deus deu uma oportunidade para eles. Mas o coração daqueles adultos era tão complicado, era um povo tão murmurante, que eles não abandonaram, eles continuaram com as mesmas práticas. O que Deus fez? Por amor a Moisés, todos os adolescentes e crianças daquela geração entraram na terra prometida. Josué e Caleb foram os primeiros pastores de jovem. A nova geração toda entrou na terra da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você interceder e conseguir se arrepender pelo pecado de uma família, pelo pecado de uma cidade, verdadeiramente, e Deus se arrepender do mal, Deus faz uma aliança eterna com aquele povo. Eu estou te dizendo que na minha casa, a segunda geração toda está virando pastor. Na minha casa não tinha um pastor. Na minha casa hoje nós somos 8 pastores, fora levitas, fora obreiros, fora adoradores. Por amor a você mesmo que aquele homem esteja com dura cerviz. Mesmo que ele não se arrependa, Deus faz aliança com a segunda geração. Deus escolhe a segunda geração. Deus chama a segunda geração. Deus dá uma oportunidade. Você quer? Não. Segunda geração. Por isso que o arrependimento como arma de guerra é algo muito poderoso. Muda o coração de Deus e ele arrepende. Deixa eu te dizer uma coisa, nosso Brasil tem um grupo orando, se arrependendo pelo Brasil há 10 anos. Vocês estão vendo o furduco-duco, muvuco-vuco aí. Se essa primeira geração não se arrepender e mudar de atitude,
Deus transfere para a segunda geração. Mas o nosso Brasil é uma terra de avivamento. O nosso Brasil é uma terra que emana leite e mel. Deus está dando uma oportunidade à primeira geração. Mas se a primeira geração não quiser, Ele vai transferir para a segunda geração. Amém? Moisés se arrepende por uma geração. Por uma geração inteira de Israel. Até hoje, Deus tem aliança com Israel por causa de Moisés. Até hoje, o povo de Israel é o povo que nós temos que orar, abençoar a vida deles. Jesus nasceu dessa descendência. E quando ele voltar nos ares, depois do arrebatamento, ele vai pisar naquele lugar, no Monte das Oliveiras. Você viu que a intercessão de um homem, o arrependimento de um homem por uma nação fez com aquele povo? Vamos falar sobre o arrependimento por uma humanidade. Lucas 23, 34. Arrependimento por um povo inteiro. Tu és santo, santo, santo. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Se nós olharmos que arrependimento é pesar, lamentação pelo mal cometido, compunção e contrição, o que é Pai perdoa porque eles não sabem o que fazem? É ou não é um arrependimento? Eu quero que você analise o arrependimento como arma de guerra. O que Jesus fez aqui foi um pesar, uma lamentação pelo mal, uma compulsão e uma contrição? Sim ou não, igreja? Então, deixa eu te perguntar. Jesus se arrependeu ou não se arrependeu pelo meu e seu pecado? Arrependeu ou não? Gente, eu estou numa igreja avivada, aleluia. Aleluia. Se Jesus se arrependeu pelo meu e pelo seu pecado, naquele momento, Ele estava nos dando uma chance de vida eterna nele. Até o momento da cruz, nós não tínhamos direito à salvação. Até o momento da cruz, o povo escolhido para a salvação era o povo de Israel. Uma vez uma mulher chegou em Jesus e falou: Senhor, cura minha filha. Ele disse: eu não posso dar para os cachorrinhos o que é para os filhos. Eu não vi senão para a casa de Israel, para a casa do meu pai. E ela disse: não, Senhor, mas os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Então vamos analisar na crucificação. Quando Cristo se arrepende pelo meu e pelo seu pecado, naquele momento Ele estava arrependendo, mudando o coração de Deus e nos dando direito à vida eterna em Cristo Jesus. E se nós analisarmos
naquele momento da cruz, que Cristo se arrepende pelo meu e pelo seu pecado, aqueles homens que estavam lá embaixo não tinham se arrependido. O intercessor, quando ele se arrepende pelo mal de um povo, de uma nação, de uma família, não quer dizer que eles não estão fazendo mal. Ao contrário, está dizendo, não há arrependimento ainda no coração. Não há identificação do pecado. Não há ainda nada disso. E você está dizendo assim, Deus, olha lá, arrepende do mal e dá uma oportunidade para essa pessoa mudar. Nós queremos que Deus nos perdoe os nossos pecados. Mas quando nós vamos interceder pelo outro, interceder pelo povo, nós queremos que Deus faça o mal com eles. Nós queremos que Deus trata eles. Que Deus maltrata eles. Que Deus usa vingança sobre eles. Mas nós queremos que Deus me perdoe. Eu quero que Deus fique e me ajude a me livrar do meu pecado. Mas o outro não, o outro tem que pagar, afinal de contas ele pecou. Queridos, nós estamos olhando aqui a cidade de Nínive. Nínive teve uma oportunidade tremenda de mudar suas atitudes, de mudar realmente. Nínive, um tempo depois, viu que era remorso e continuou na mesma prática. E Deus veio de novo e permitiu e destruiu Nínive. Mas ali na cruz, quando Cristo se arrepende pelo pecado, intercede diante de Deus em arrependimento por aquele povo, Ele dá uma oportunidade, uma chance de vida eterna nele, de vida eterna em Cristo Jesus. Você já pensou nós em um arrependimento de Cristo na cruz? Você já pensou nós carregando o peso do nosso pecado? Você já pensou nós se Cristo não tivesse naquele momento arrependido por mim e por você e nos mudado o coração de Deus ao nosso favor e nos dar uma chance de vida eterna em Cristo Jesus? Mas se eu estou ensinando como arma de guerra o arrependimento, eu tinha que te convidar a sair da cadeira de juiz. Esquecer o erro do outro, esquecer o pecado do outro. E dar a ele uma chance de se arrepender. Uma chance do Senhor encontrar a vida dele. Uma chance daquele povo mudar. Você já pensou que para o Brasil padecer, o povo todo tem que padecer? Então, Deus, não é o Brasil, tem os governantes que merecem. É nos arrepender como intercessores pelo mal do Brasil, pelas fraudes do Brasil, pelas corrupções do Brasil. Dar uma oportunidade de Deus reverter o mal da nossa nação. Dar uma oportunidade de Deus se arrepender do mal que liberou sobre a nossa nação. E dar uma oportunidade ao Brasil de ser realmente uma pátria amada, um povo próspero, um país do avivamento, onde Ele julga, onde Ele age com
justiça, onde Ele batiza com esperança, onde Ele tem liberdade para mover e para agir. Oh, glória a Deus. Cresça, teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Agora, eu como intercessor, vou aprender uma arma de guerra muito poderosa, chamada arrependimento por uma pessoa. Porque é fácil para as pessoas às vezes entender, pedir perdão pela nação, pela cidade, por uma geração, por um povo inteiro. Mas será que é fácil entender que eu posso pedir perdão me arrepender pelo pecado do outro? Eu não estou dizendo perdão aqui como um sentimento. Eu estou falando aqui para você como uma decisão. Eu estou falando aqui num perdão, de um arrependimento como uma intercessão que muda o coração de Deus e dá uma chance daquela pessoa de mudar. Aleluia. Que Deus se arrepende do mal que havia liberado por diabo sobre a vida daquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo. É uma família que tem muita separação na vida da família. Todos os casais vão separando, tem segundo, terceiro, quarto esposo ou esposa. Eu estou te falando dessas coisas que são maldição que acompanham até a terceira e quarta geração. Eu estou te dizendo que o avô era alcoólatra, que o pai é alcoólatra, que o filho é alcoólatra, que o neto é alcoólatra. Eu estou te falando, queridos, é nesse nível de guerra. Eu estou te falando quebrar esse nível de maldição. Eu estou te falando de você se colocar em arrependimento por um povo, por uma pessoa nesse lugar. Uma decisão que muda o coração de Deus. Não é no momento que a pessoa está querendo sair do erro, e sim quando ela está no erro, e sem arrependimento algum. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem está sob influência de espírito de engano está cego, com escama nos olhos, com o coração endurecido. Então, se uma pessoa está no nível de pecado, de erro, de falha, ela está com escama nos olhos, ela está com o coração endurecido, ela está sob influência de Pitom. Pitom, na mitologia grega, ele é uma cobra e ele vai enrolando a pessoa, ele é o espírito de engano. Ele vai enrolando na pessoa até que... Se acha que uma pessoa que está sob influência de espírito de engano, que está sendo enrolado por Pitom, uma pessoa que está cega com o coração endurecido, vai se arrepender do mal? A pessoa com influência de espírito de engano, ela não conta mentira, ela inventa a verdade. Ela acha que ela está no caminho certo. Aí eu vou orar como intercessor, Deus trata, Deus move, Deus age. Será que não é melhor eu me arrepender pelo vício, pela mentira, pelo engano, pela maldade do coração, não é melhor isso? Deus se arrepender do mal que liberou sobre a pessoa e dar uma chance dela sair da bebida, dela sair da droga, dela sair dos falsos casamentos, dela sair das maldições. Agora analise você, qual é a intercessora, a melhor arma de guerra nesse momento. E eu estou te falando de alguém que está no erro. É o cara que tem amante e acha que está certinho. Está corretinho na vida.
tem 2 famílias ou mais, tá beleza, é isso mesmo. Estou te falando de coisa séria. Atos 7, 54 e 60. E ouvindo eles isso, enfureceram no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, tamparam os ouvidos e unanimemente arremeteram contra ele. E lançaram-o fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocando dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Deixa esse versículo aí, deixa eu te dizer. O que Estevão fez foi um pesar e uma lamentação pelo mal cometido, uma compulsão e uma contrição? Sim ou não? Igreja, foi ou não foi? Então, o que Estevão fez com Saulo foi se arrepender pelo mal? Se arrependimento é pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão e contrição. Então, Estevão e Paulo estavam perseguindo cristãos, estavam maltratando os cristãos. Ele é um islamista fundamentalista, um grande conhecedor da Bíblia, que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel ensinava a Bíblia e tinha muitos discípulos. Então, ele era um grande conhecedor, um islamista fundamentalista que matava por amor à sua religião. E ele foi maltratando e falou: pode deixar esses cristãos, deixa esses cristãos aí, pode deixar comigo. E ele começou a matar e perseguir cristãos. Aí o que Saulo de Tarso não imaginava é que quando ele foi matar a Estevão, que ele criou rebelião, foi matar a Estevão, ele se arrependeu pelo pecado dele. Porque ele fez um pesar ou lamentação pelo mal cometido, uma compulsão e uma contrição. Ele fez um arrependimento pelo pecado de Saulo de Tarso. Chegou diante do trono, Deus se arrependeu do mal, deu uma oportunidade para Saulo, Cristo veio, o próprio Cristo visitou a ele. Cara, o que é? Você está me perseguindo? Não estou te perseguindo, de jeito nenhum, Jesus, tá? Você está perseguindo meus filhos. Aí você acha que foi tudo bem com Saulo. Ele fica cego, aprende a ter visão espiritual, vai para a casa daqueles que ele perseguia. Quando Cristo fala assim para Ananias: Ananias, vai lá e ora por Saulo, lá na casa do curso, ele fala: ah, Senhor, eu vou lá, o senhor não sabe que ele vive perseguindo e matando o povo, o que ele está fazendo? Não quero ir lá não. Mas ele vai. Sabe aquele que ele perseguia para matar? Agora ele vai lá. O orgulho dele cai por terra. Acaba. Ali ele se arrepende do mal. Ele muda verdadeiramente as suas atitudes. Paulo não fica justificando. Ele cego vai para a casa daqueles que ele perseguia. Não ficou justificando em nada. Seguiu a determinação do que Cristo havia dito para ele. Aí você pensa assim: não, mas aí a vida de Saulo, a vida de Paulo agora vai tudo bem, lindo, maravilhoso. Querido, se arrepender pelo mal de uma pessoa é dar a chance de Deus mudar aquilo que havia determinado para ela, de alcançar a vida dela. Aleluia. Aí o resto é Deus. Tudo que planta, colhe. Ele era o quê? Perseguidor de cristãos. Ele começou a ser o quê? Perseguido. Ele maltratava os cristãos. Ele começou a fazer o quê? Ser maltratado. Quando ele chegava numa cidade, ele perguntava: como é que é a cadeia daqui? Quantas comidas eles dão lá por dia?
Ele não perguntava assim, quem vai me receber no seu aposento com banquetes? Não quer dizer que a pessoa que você está se arrependendo por ela não vai pagar por que ela fez. O que planta, colhe. Só que tem uma coisa, é nas mãos do Senhor. É na justiça de Deus e não do homem. Não é eu justificando e julgando, é Deus julgando a pessoa. Você já imaginou o nosso apóstolo Paulo sem intercessão de Estevão? O arrependimento de Estevão? Você já pensou a nossa própria vida sem o arrependimento de Jesus na cruz? Eu estou te dizendo o arrependimento como decisão. Como decisão. Amém? Pastor, então eu posso me arrepender pelo pecado do irmão? Pelo pecador? Eu creio que você deve se arrepender pelo pecado dele e dar a ele uma chance do Senhor mudar a sua história e alcançar a vida dele. Aleluia. Aí sabe aquela pessoa que diz que não suportava crente e que pastor roubava? Preocupa não, ele vai virar o pastor de igreja. Aleluia. É nesse nível. Aí os outros vão falar que ele roubava. Sabe aquele que xingava os evangelistas na rua quando ia tratar com ele? Preocupa não. É aquele que amanhã vai estar lá sendo xingado como evangelista. É dar a chance. Zaqueu, quando ele se arrependeu do mal, que Jesus visitou a ele, ele disse, Senhor, se eu roubei, o cara sabia que tinha roubado, ele era cobrador de impostos. Eu vou devolver o triplo para quem eu roubei. Então quer dizer, preço pago vai ter, irmão. Mas nós como intercessores, nós usando a arma do arrependimento como guerra, não é problema nosso que a pessoa vai passar. Não é problema nosso que vai ser da pessoa. Nós estamos apenas numa decisão de mudar o coração de Deus do mal em relação àquela pessoa, em relação àquela cidade, em relação àquela nação, em relação a todo o planeta Terra. É nesse nível. É no nível de decisão. Eu decido, eu vou me arrepender. Eu senti, acordei hoje com uma vontade de arrepender. Acordou não, irmão. Acordou não. É o Espírito Santo que vai fazer isso na sua vida. É o Espírito Santo. Tem uma música que fala assim, Pai Nosso. Você canta ela? Bora lá? Eu canto nada. Pai Nosso no céu, Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Se coloque de pé, pega na mão, vamos adorar esse hino um pouquinho.
deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Analise você o que você precisa se arrepender diante de Deus. O que você precisa arrepender dentro da sua casa, em Deus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Eu quero te dar uma oportunidade de você pedir para o Espírito Santo te visitar e te ajudar a se arrepender do mal. A iniquidade é aquelas coisinhas que nós vamos fazendo diariamente, que são erros, que são falhas. E por causa da iniquidade, o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu quero te dar uma oportunidade de você orar, de você pedir para o Espírito Santo de Deus olhar o seu interior, olhar a sua vida e te ajudar a arrepender. Me ajuda, Espírito Santo, eu preciso me arrepender desse mau caminho, me arrepender dessa falha, me arrepender desse erro. Espírito Santo, me ajuda. Irmão, o arrependimento é como uma decisão. Você precisa decidir arrepender e abandonar o erro. Você precisa decidir isso. Nós temos uma oportunidade que é ter o Espírito Santo de Deus conosco, para mudar isso em nós. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Para sempre, amém. Queridos, então nós podemos e devemos, como armas de guerra, usar o arrependimento com e por uma família, por uma cidade, por uma nação, por uma pessoa. Que foi isso que mudou o coração de Deus. Existe um propósito de Deus no nascimento de Cristo. E o upgrade, grande finale, foi quando ele se arrependeu por nós, moveu o coração e nos alcançou. Amém? Que o Senhor seja abençoado sobre a sua vida, glorificado sobre você. Aleluia. Um prazer estar com vocês. Quando você vê um erro de alguém, não fica julgando ele, condenando ele. Eita Deus. Um para ele, um para Deus e 3 para mim. Eita Deus.
Fica plantando ira, mágoa, ressentimento. Você colher ira, mágoa, ressentimento. Não fica plantando palavras ruins. Se arrepende por aquele erro. Pastor, ele não consegue se arrepender. Se arrependa por ele. Muda o coração de Deus em favor daquela vida. E deixa o Senhor alcançá-lo. Aí depois, preocupa não que ele vai pagar o precinho dele. Amém? Deus te abençoe vocês. Você é bem-vindo a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento